prazer que eu estou aqui, porque este projeto é de facto, para nós, equipa e nutricionistas, vamos dizer assim portugueses, desde que eu estava na faculdade, nós ouvíamos falar que já se ia fazer este inquérito, porque já na altura já estava necessária a informação, dado que os dados do primeiro inquérito foram de 1980, por isso sempre esta ideia da urgência e da necessidade de o fazer, por isso é com muito gosto que aqui estou hoje. Não sei se as expectativas são... A dificuldade é o que apresentar no tempo, porque as expectativas se é mais resultados, a Elizabeth disse-me que era mais resultados, mas não posso deixar de dizer algumas coisas sobre o processo. Isto é um consórcio que se juntou para fazer o projeto, liderado pela Universidade do Porto, mas com muitas instituições como vêm do Porto e Lisboa. E também da Universidade de Oslo, já dado que o financiador principal do projeto é o programa IA Grants, e por isso aqui um estímulo para envolver também os investigadores da Noruega, e neste sentido também envolver. Por isso estas são as pessoas do consórcio que representam as instituições que aqui estão. E por isso juntamos pessoas da nutrição e também da área da atividade física, dado que o próprio financiador colocou no financiamento a área da atividade física. Nós estávamos preparados para responder à parte alimentar e não também na atividade física, e dado, digamos, o projeto e o programa IA Grants, tivemos que chamar aqui os colegas também da atividade física com muito gosto e tentar resolver todas as dificuldades, juntar duas áreas complexas para serem avaliadas. O projeto teve o apoio também de algumas instituições, nomeadamente da área da saúde, e também está integrado na lógica da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar ou dos Alimentos, num projeto que se chama o EU Menu, que tenta harmonizar a forma de recolher informação na área alimentar na Europa, exatamente para podermos ser mais comparáveis entre os países e termos dados comparáveis nesse sentido. Por isso aqui o financiamento do programa IA Grants. O objetivo deste financiamento foi não só a realização do inquérito, mas esta ideia que é muito de futuro, um bocadinho de futuro, que é suportar um sistema de informação nesta área, que estes dados fossem um ponto de partida para isso, mas não só, obviamente, um sistema integra diferentes informações de diferentes naturezas, não só estas, digamos, de natureza individual, de consumo individual, mas tocam a diferentes áreas. Isto é um dos objetivos que temos para dar continuidade ao projeto. O facto de Portugal não ter informação disponível, por isso tínhamos sempre esta falha de respondermos aos indicadores europeus, por isso estamos com muito gosto que agora possamos pintar aqui o mapa de azul, digamos assim, e por isso será uma das mais-valias o facto de também estarmos integrados neste tal EU Menu, da responsabilidade da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. Damos resposta não só a indicadores da área nutricional, mas também da área da segurança alimentar, e essa é uma das mais-valias do projeto, da forma como recolhemos a informação, o ser possível chegar não só à quantificação de nutrientes, alimentos e nutrientes, mas também de compostos, alguns compostos químicos de origem alimentar e a outros aspectos, digamos, integrados na lógica da segurança alimentar. O projeto, provavelmente alguns já ouviram falar, a ideia de integrar a população portuguesa dos 3 meses aos 84 anos, é o primeiro desafio que se nos colocou, ou seja, porque é muito vasto, e para avaliar a alimentação e a atividade física em grupos tão jovens ou em grupos mais idosos, ou seja, é uma dificuldade nos diferentes grupos etários ter diferentes metodologias. Tivemos que harmonizar isso, mas o facto da decisão de ter sido tão largo foi exatamente por não haver informação, não é? Por não haver informação. Alguns países decidem fazer isto por ondas, não é? Fazem um ano às crianças, no ano seguinte vão aos adolescentes, no outro aos adultos, e vão fazendo por passos que mantêm uma continuidade, porque cada ano vão fazendo, e, por exemplo, de 4 em 4 anos terão informação das crianças se as ondas forem nos diferentes grupos. E é isso que me parece que no futuro deveria acontecer. Aqui o caso de não termos informação oficial desde 1980 fez com que optássemos por todos os grupos. Isto são aspectos da amostragem, de distribuição, da forma como fizemos com
uma amostragem por etapas, não é? Escolhendo nas 7 regiões geográficas no T2 as unidades de saúde funcionais e depois, dentro das unidades, escolher indivíduos aleatoriamente. A base amostral foi, de facto, o Registro Nacional dos Utentes, por ser geralmente uma alternativa à alternativa dos censos, que é mais difícil em termos de acesso, como imagino que alguns possam ter ideia. E, por outro lado, por a ideia de nós convocarmos e utilizarmos também o espaço amostral, digamos, para convocar as pessoas para serem avaliadas nas unidades de saúde. Aqui apresento-vos uma tabela dos resultados finais da amostra da amostragem. Digamos, para chegarmos à amostragem final de 6.553 crianças, eu vou ter que beber água, porque ali as nozes que a Elizabeth me cedeu são coisas saudáveis. São saudáveis. Olha, se eu lhe tinha dado doce, já estava aqui a minha irmã. Exatamente, na já não lama. podia. Por isso esta tabela mostra a amostragem final de 6.553 participantes que participaram numa entrevista, mas a particularidade deste inquérito, dos inquéritos alimentares, é o facto de ter 2 momentos de entrevista, e por isso temos pessoas, 5.819 com 2 entrevistas, o que quer dizer que para toda a análise alimentar temos que contar com esta amostragem com as 2 entrevistas. Para os dados de atividade física ou do estado nutricional, podemos contar com uma amostragem ligeiramente maior, exatamente porque não há necessidade dessas 2 entrevistas. Se fazemos 2 entrevistas que correspondem a 2 dias de registro alimentar ou 24 horas, para quem é da área alimentar percebe que isto é importante para minimizarmos a variabilidade interindividual, pelo menos podemos fazer algum ajuste para essa variabilidade interindividual. Aqui mostra a participação e a proporção de participação, que não é tão alta como aquilo que a gente desejaria no início, ou seja, obviamente queríamos participações mais elevadas. O que vemos nos países análogos europeus, nos outros, nomeadamente o EIMENU, as amostragens não são muito diferentes. Esta percentagem também é semelhante àquela que aconteceu no estudo INSEF, que se realizou também recentemente, é o inquérito nacional com o exame físico. E por isso, apesar de todo o nosso esforço, percebemos aqui que os jovens participam mais, ou seja, os pais que levam as crianças e os adolescentes levam mais as crianças do que vão eles próprios, não é? Porque a partir da idade adulta decresce realmente a participação. Apesar disto, a nossa tentativa de ponderarmos a amostra final para aquilo que é a distribuição da população, usando aí sim os censos, não é? Os dados dos censos, é um tipo de correção que fazemos para que possamos, todas as análises são ponderadas para minimizarmos esta questão também da própria distribuição, da representatividade da amostra. Os números, em termos de, para fazermos estas entrevistas, partimos ali, como tinham visto, de 23 mil, ou 20 e tal mil, 29 mil participantes, e temos aqui, além do grupo de investigadores, a equipa de terreno, que era cerca de mais de 50 pessoas, entre entrevistadores, que eram todos nutricionistas, dada a especificidade, digamos, do inquérito, da aplicação do próprio inquérito. Tínhamos outras pessoas envolvidas, estatísticos também, e alguns responsáveis pelo recrutamento ao telefone das pessoas. E por isso foram muitas horas de entrevista. A primeira entrevista demorava cerca de 61 minutos e a segunda cerca de 36 minutos, é mais curta, porque na primeira fazia-se também antropometria, e todas as questões relacionadas com a atividade física. Aqui estão as coordenadoras, muito rapidamente, só para dizer, gosto de mostrar às pessoas que, de facto, sem eles não podíamos trabalhar. Estes são os vários entrevistadores, foram fundamentais para o processo de terreno, e eles utilizaram em terreno, e todo o processo de terreno foi utilizando este software que foi desenvolvido para o efeito, e que de facto foi uma mais-valia também do projeto, e é considerado uma estrutura do projeto que vai ser útil futuramente para outros estudos, certamente.
O trabalho de terreno decorreu de outubro a setembro de 2016, por isso, durante um ano, tal como mandam as regras dos inquéritos alimentares nacionais, para minimizar também a variabilidade sazonal, a variação sazonal. E este software tem, pondo aqui algumas coisas em números, integra uma lista de 2.479 alimentos e 1.716 receitas, suplementos alimentares também, e integra também uma série fotográfica com fotos de alimentos que foi desenvolvida para o efeito, por isso para a quantificação, e tem esta particularidade de integrar facetas e descritores, que assim lhes chamamos, para descrevermos com mais detalhe todos os alimentos e que as pessoas consomem, a forma como consomem, orientados por este sistema de classificação Foodx 2, que é o que recomenda a Europa neste momento, a EFSA, mais em particular, dado que é a EFSA, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, obviamente para chegarmos à informação dos contaminantes e de alguns aspectos relacionados com a segurança alimentar, temos mesmo que ser específicos e por isso usar estes descritores e marcas e por isso para sermos mais detalhados. Claro que tudo isto é possível porque está integrado no software, é difícil a questão e a entrevista, mas como viram, a entrevista não foi assim tão demorada, porque de facto o software facilitava todo esse processo. Algumas coisas que correram menos bem, porque nós queremos ser perfeitos, mas não somos perfeitos. No outono tivemos menos entrevistas, porque coincide com o período de começo e de final, temos os rabos dos projetos, não é, em que as pessoas participam menos ou que já estamos em fins de listagem. E em relação à distribuição dos dias, que gostaríamos que fosse exatamente igual, não é, porque, claro, ao sábado temos menos entrevistas, porque ao domingo não fazíamos entrevistas, por isso estas que estão aqui aos sábados eram feitas à segunda-feira, refletindo 48 horas, e ao sábado também tínhamos muitas unidades fechadas, apesar do esforço de fazermos, por isso refletia menos à sexta-feira, dado que nós ao sábado fazíamos as entrevistas relativas ao dia anterior, não às 24 horas anteriores, que é o que está aqui representado. Algumas destas coisas tentamos minimizar na análise estatística e fazer algumas ponderações que minimizem este aspecto. Ainda assim, conseguimos uma distribuição de todos os dias, em todas as épocas do ano. Eu ando para a frente com isto, ainda não acertei aqui algumas informações ainda que só rápidas do controle de qualidade, ou seja, durante o processo uma das nossas preocupações é obviamente o controle de qualidade, seja do que está no software e que ajuda o software, mas também durante o processo, por exemplo, avaliar as variáveis de acordo com os entrevistadores, não é? E perceber que tínhamos variâncias explicadas baixas, que era o que estaríamos à espera, por exemplo, variáveis como o IMC, todos os nutricionistas treinados e treinados também depois pela equipa do projeto, teríamos que ter bons resultados. Mas às vezes para outras variáveis não é igual e no caso do consumo energético, ainda que um bocadinho maior, mas é baixo, ou seja, mostrando aqui alguma coerência entre os entrevistadores e quando detectamos logo no início da primeira análise alguns desvios em algumas variáveis, que não eventualmente o IMC, mas para algumas variáveis, nomeadamente até o tempo de demora da entrevista, que era diferente entre entrevistadores, foi sendo ajustado pelo trabalho de supervisão dos coordenadores e por isso esta análise serve-nos para isso também. Um dos resultados principais, e ainda na área metodológica, mas principais para nós, foi com uma subamostra de urina de 24 horas, por isso em 79 recolhas válidas, fizemos uma primeira informação de validação, digamos assim. Claro que não podemos validar para tudo o que gostaríamos, mas aqui é um dos resultados em relação ao potássio que nos dá alguma confiança no próprio sistema. O sistema, estou a dizer, o software e todo o sistema de recolha de informação, que mostra um resultado bastante melhor até do que aquele que a gente costuma esperar, que a Elizabeth tem muita experiência também nesta área. Na epidemiologia nutricional nunca encontramos dados muito relevantes e por isso este resultado foi realmente interessante para nós, dar-nos alguma garantia do próprio sistema. Estas são as áreas de avaliação
das dimensões avaliadas, e eu vou dar algum que posso de informação de resultados nas diferentes áreas, não é? Desde as alimentares, desde o consumo à ingestão nutricional, aos comportamentos, também a área da insegurança e depois também alguns aspectos da atividade física. Por isso vamos ver o tempo que me sobra para esses aspectos. Começando pelo consumo alimentar. Alguns dos dados foram os que mais saíram até na imprensa e que destacaram mais, porque a RODA é sempre o nosso guia para eventualmente percebermos algumas inadequações e se estamos de acordo ou não com as recomendações, e para o consumo alimentar entendemos pegar na roda dos alimentos e perceber aqui que este é por isso as percentagens recomendadas, por isso que estão de acordo com o que a RODA sugere, e aqui são os valores que encontramos no inquérito e as diferenças em relação a cada um dos grupos da RODA. Percebemos aqui, então, que temos mais carne, pescado e ovos, temos mais laticínios e temos menos leguminosas, cereais, menos hortícolas, fruta e as gorduras dentro do que seria esperado. Ou seja, aqui, analisando com mais algum detalhe o grupo da carne, percebemos que da carne pescado está tudo junto, não é? Às vezes a RODA é visualmente interessante, mas depois há detalhes que é preciso. Ai, desculpa. Há detalhes aqui que percebemos que são precisos esclarecer, e no caso da carne, e particularmente tendo o nosso foco em relação à carne vermelha e à carne processada, dado que recentemente foram apontados como importantes no aumento do risco do cancro do cólon, por isso pela Agência Internacional do Cancro, calculamos aqui a percentagem de pessoas que estaria acima dos valores que foram apontados como para o aumento de risco, 50 gramas por dia de carne processada ou 100 gramas de carne vermelha. Não percebemos aqui um elevado, digamos, percentagem de pessoas em relação à carne processada, mas em relação ao consumo de carnes vermelhas, por isso 34% estariam acima deste valor, que é considerado de facto de risco para estas patologias. E particularmente aqui vemos nos adolescentes e nos adultos a problemática mais acentuada. Em relação ao consumo alimentar e ao que podemos dizer, é difícil assim de repente, são muitos alimentos, muita informação, mas dando aqui a ideia deste gráfico que nos mostra consumo em grama por dia nos diferentes grupos de idade, e o ponteiro. Percebemos então aqui, por exemplo, em relação à carne e pescado, percebemos claramente muito mais carne do que peixe, e em relação à fruta, mais fruta do que hortícolas, e em relação aos outros alimentos, diria leite, claro, mais nas crianças e nos adolescentes, bastante mais, que a carne, que já tinha dito, mais nos adultos e nos adolescentes, e em relação à fruta, destacaria aqui os idosos como o grupo que mais consome. Percebemos nos idosos um bocadinho o padrão que temos, o efeito de coorte, não é? O efeito geracional, ainda mantendo algum padrão mais parecido com o que são os consumos mais anteriores ou mais tradicionais. Quando olhamos para a prevalência de consumo de fruta e hortícolas, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, não é? De pelo menos 400 gramas por dia, e estamos a ver o percentagem de pessoas abaixo dessa recomendação, encontramos ainda uma percentagem de 50%, 53% no geral, e que é bastante maior nas crianças e nos adolescentes do que nos adultos e nos idosos. Vai decrescendo, como dizia, mais consumo nos idosos destes alimentos. Quando olhamos por regiões, que é uma coisa que também as pessoas gostam, e particularmente sendo isto feito no âmbito também das administrações regionais de saúde, o interesse dos profissionais olharem por região, percebemos que o consumo, estamos a falar aqui da inadequação, vamos dizer assim, da prevalência do consumo menos de 400, por isso estamos a falar de inadequação, é maior nos Açores e na Madeira, e menor na região do centro,
foi a Centro, Alentejo e Algarve. E por isso vemos aqui também em termos de consumo absoluto de quantidade, também o Algarve com mais quantidade e os Açores com menos quantidade. Entrando no grupo das bebidas não alcoólicas, salientamos, claro, os refrigerantes, que também estão aí na moda, e não é só na moda, digamos, das próprias intervenções em saúde, não é? Temos agora recentemente uma orientação clara do aumento da taxação neste tipo de bebidas e por isso tínhamos algum interesse e particularidade nestas bebidas. Percebemos que claramente o grupo dos adolescentes é o grupo que lidera o consumo e aqui, sem surpresa, não é? O café também nos adultos e nos idosos, muito mais que nos outros grupos, particularmente aqui os néctares e os refrigerantes mais consumidos neste grupo dos adolescentes. Fazendo o cálculo da prevalência de consumo de refrigerantes e néctares maior do que 220 gramas por dia, correspondendo a uma média de um refrigerante dia, se bem que, claro, há as latas de 330, há outros de 200, pois é que achamos aqui um ponto médio para o equivalente ao consumo, vemos aqui uma percentagem total de 17%, e que nos adolescentes é de facto bastante maior do que nos outros grupos, atingindo quase 50% nos adolescentes do sexo masculino. Os rapazes aqui a consumirem mais do que as raparigas de refrigerantes. E aqui há uma mistura de refrigerantes e néctares, mas quando destacamos só os refrigerantes, vemos o padrão em si é semelhante ou é igual. No caso das bebidas alcoólicas, lá está a viver-se o padrão geracional, os idosos a beberem muito mais, particularmente vinho, e isto foi em termos de mídia, foi uma das notícias que saiu mais, o facto de 5% dos idosos, apesar de ser uma porcentagem grande, mas ainda beber diariamente mais de 1 litro de bebida alcoólica, foi uma das coisas que enfatizaram muito, e a mim não é para os mídias enfatizarem, é dizer que de facto nunca o álcool pode ser esquecido como um problema de saúde pública que é, isso é reforçar aqui a ideia de que é de facto um problema, que eventualmente estaremos a mudar o padrão, não é só o consumo que nos interessa, mas temos diminuído o padrão, ainda assim, porque tínhamos de facto consumos muito elevados nesta geração das pessoas mais idosas, e que agora estaremos a ter o problema dos jovens, a questão diferente, que é um diferente padrão, não é? O consumo mais pontual em períodos mais curtos, e por isso o consumo em períodos mais curtos e com mais prevalência de que se chamam os episódios heavy drinker, também o binge drinking, mas eu estava a dizer a questão, vamos dizer, das vulgas bebedeiras mais frequentes, que é um indicador de saúde e que é comparado com outros países em que nós não estamos de facto ainda muito bem. O facto de vermos aqui que ainda temos, particularmente nos homens, 24% dos homens que consomem álcool mais do que 60 gramas por dia, é de facto relevante e podemos salientar então como problema de saúde. Passando para aspectos de ingestão nutricional, a energia total e a média nacional foi de 1912 quilocalorias dia, e claro que este 1912 pode-nos parecer um bocadinho baixo, porque temos aqui crianças dos 3 meses temos aqui por idade, de facto, que, como seria de esperar, não é? Varia, é mais baixa, por isso esta média das crianças com menos de 10 anos de 1300, para baixa, no fundo, a média nacional, ou nos adultos, que será mais comparável, 2030, estaríamos mais ou menos dentro daquilo que seria o esperado. Percebemos algumas diferenças regionais, apesar de que mais consumo de energético na região de Lisboa e o Alentejo, mas em termos dos nutrientes, a distribuição dos nutrientes aqui que representam estas rodinhas, não há muita diferença, apenas no centro, que não se percepciona muito bem pela imagem, mas há um consumo de álcool em termos proporcionais maior do que nas outras regiões. Quando vemos a distribuição dos macronutrientes para o total energético, percebemos que está mais ou menos dentro do que estaríamos à espera, e percebemos ali o tal peso do álcool nesta coisa de preta, não é? Nos idosos, nos adultos e nos idosos, particularmente nos homens,
que aqui não está representado, os homens está aqui, por isso particularmente nos homens, esse peso do álcool para o contributo total, que é de facto importante ou relevante em termos de peso no contributo. O resto, percebe-se que estaríamos um bocadinho à volta daquilo que seria esperado, os tais 20, 50, 30 que nós dizemos para proteína, hidratos de carbono e gordura, não estaremos muito longe, apesar de que o álcool aqui toma o peso de alguns dos nutrientes, desequilibrando de alguma forma aquilo que seria o que estaria esperado. O contributo de alguns, o facto de conseguirmos com este tipo de inquérito sabermos qual o contributo dos alimentos para os nutrientes, os diferentes nutrientes, claro que eu não vou trazer, só trago aqui um exemplo, só para perceber, é uma coisa relevante porque nos ajuda muito no planeamento das políticas, saber quais os alimentos então contribuem mais para um outro nutriente que esteja inadequado e percebemos aqui que os alimentos que mais contribuem em grupo grandes, os cereais e derivados, as carnes, pescado e ovos, os produtos lácteos e a fruta e hortícolas são os que contribuem mais, e também aqui aparecem as bolachas, bolos e doces já com uma porcentagem importante. E vendo mais em detalhe os alimentos, por isso em base, tal massa de batata e arroz, tubérculos e pão e tostas, não é? Que estão na base da alimentação. E aparece aqui fruta fresca, azeite, carnes vermelhas e brancas, que vem aqui em percentagem muito maior que o peixe, não é? Este desequilíbrio que é acentuado. Falando dos açúcares simples, e também não posso falar de todos os pormenores dentro dos macro, mas escolhi aqui os açúcares simples exatamente por este interesse e crescente interesse da lógica de sabermos e de compreendermos não só a problemática dos refrigerantes, mas dos açúcares no seu conjunto. É uma dos nutrientes que temos mais dificuldade em também medir e distinguir entre aquilo que é a própria recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz menos de 5%, ou menos de 10%, ou menos de 5%, mas para açúcares adicionados. E por isso estes simples representam o total e não só os adicionados. Para esclarecer, estes mono e disacarídeos, todos os açúcares seja de naturais, da fruta, do leite, de todos os... Por isso isto é o que representa, de cerca de 18% total, e os açúcares de adição. E neste caso, a adição que estão aqui calculados provenientes destes alimentos, apesar de nós admitirmos que neste momento esta quantificação dos açúcares de adição não está ainda refinada como nós gostaríamos, vamos ter que refinar mais o açúcar, ou seja, vamos ter que refinar no sentido de calcular, porque é uma das dificuldades metodológicas, digamos assim, e estamos ainda agora a melhorar as bases de dados para melhorar esta quantificação. Ainda assim percebemos que há uma grande percentagem de indivíduos com valores acima destes 10%, de recomendado, e particularmente os adolescentes, novamente, e muito provavelmente também à questão dos refrigerantes, aparece aqui como o grupo digamos, mais afetado por esta questão. Quando fazemos os contributos para a ingestão dos açúcares no total, estamos a falar de simples, percebemos aqui a fruta e o contributo, percebemos o leite também o grande contributo, os doces já aparecem aqui como o segundo importante contributo e os refrigerantes já aqui em quarto lugar. Por isso percebemos aqui, claro que neste aspecto temos uma mistura do que é natural e do que é adicionado, mas os que contribuem mais para o açúcar adicionado, como os doces e os refrigerantes, já aparecerem aqui numa posição bastante destacada. E daí a ideia de que as intervenções que façam reduzir, que sejam orientadas para reduzir o consumo, seja a taxação, sejam outras medidas orientadas para a diminuição do consumo de doces e a disponibilidade deles, como se falava há um tempo da redução da disponibilidade dos produtos açucarados nos bares escolares, que não chegou a ser implementada com muita veemência, não é? Falou-se disso como uma medida, mas será uma medida eventualmente para retomar e para continuar a apostar. Quando falamos dos micronutrientes, entramos ainda numa área mais difícil, não estamos à espera de encontrar grandes deficiências nutricionais, dado que estamos numa população onde isso não era expectável,
mas ainda assim, para estes nutrientes foram as percentagens maior que encontramos a percentagem que está abaixo daquilo que seria o expectado para as necessidades médias da população. Ali está a percentagem da AR, mas não é verdade, a AR é só para alguns nutrientes, não está aqui marcado, ou seja, não, estou a dizer bem, desculpem. A minha confusão do AR é por causa da confusão do AI, é das denominações americanas e das denominações europeias. Aqui estamos a falar de uma denominação europeia, deste média de necessidade para a população, utilizando estas europeias, e só que este valor de medida que diz máximo tolerável para este nutriente, e aí é das recomendações americanas, dado que as europeias não são tão claras nisto, mas para o sódio, por isso tomando esta medida do máximo, do que seria o máximo tolerável, encontramos aqui uma percentagem que é de facto muito elevada de pessoas que estão acima desse máximo tolerável. Quer dizer que, de facto, continua a ideia do sal como um dos principais problemas em Portugal e de todas as medidas também que estão tomadas e as outras que temos que continuar a tomar como relevantes. E daí que é importante avaliar, por exemplo, o contributo dos alimentos para os outros nutrientes, mas aqui trago este como exemplo, porque quando olhamos, nós já sabemos que este sal representa, claro, o sal adicionado e o sal que se encontra nas receitas, etc. Mas olhando para os alimentos, o pão salienta-se aqui como um importante contributo, como nós já sabemos, e por esta razão é que temos a legislação de redução do sal no pão, não é? Com base nisto também, mas vemos aqui outros alimentos como a charcutaria ou o sal na sopa, que é um dos aspectos muito relevantes, no sentido de dizer é importante para nós intervir não só no pão, mas também, por exemplo, pensar que outras medidas adicionais, nomeadamente redução no sal na sopa, e já que não podemos entrar em casa das pessoas todas a tirar-lhe sal da sopa, podemos recomendar, mas não sabemos o que as pessoas fazem, mas podemos eventualmente pensar em medidas onde é possível intervir na redução do sal na sopa, por exemplo, mais uma vez nas escolas ou nos espaços em que é possível ter alguma regulação, pelo menos, para essa diminuição. Por isso, este tipo de avaliação do contributo serve-nos para esses propósitos de planeamento. Dos comportamentos, saliento aqui o consumo dos suplementos alimentares e nutricionais, que estão também muito na moda e que têm vindo a aumentar, e que há um bocadinho de desregulação do mercado, não se sabe muito bem, é exatamente porque não seguem a mesma lógica dos medicamentos, e por isso há um interesse muito grande de algumas instituições, nomeadamente nacionais, de perceberem o consumo, os tipos mais consumidos, que há pouca informação sobre isto, por isso este inquérito dará também suporte a esta área. Percebemos que no conjunto 27% consomem, e por exemplo, os adultos mais que os idosos, e que dentro destes 4 tipos de categorização categorização para estes suplementos, os multivitamínicos aparecem aqui com maior consumo, e os minerais também isolados, por isso só vitamínicos com menos percentagem. Nestas imagens assim um bocadinho lúdicas, mas percebe-se um bocadinho claramente o que é que são os suplementos que aparecem. Alguns, claro, estão multivitamínicos, não se consegue distinguir exatamente como, mas percebe-se aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, interessantes para mim, que não sabia muito disto, mas que a proteína whey aparecesse tão destacada, foi, por exemplo, uma das surpresas. Ou mesmo o próprio suplemento com ácidos gordos, que não imaginava que fosse tanto no caso. Separando, por exemplo, em mulheres, há algumas diferenças interessantes. Aqui mais os multimedicamentos minerais, por exemplo, nos homens, a proteína whey salta, então, isto será tudo, exatamente, as questões dos ginásios também. E nas crianças salta, claro, a vitamina D3, que é por recomendado, mas, ou seja,
Temos aqui um misto de informação, de coisas que são aquelas que eventualmente são as recomendadas para essas crianças e as outras que eventualmente não são as recomendadas propriamente ou não atingem os grupos que eventualmente mais necessitavam de suplementação, porque há grupos naturalmente que precisam, mas esta generalização da suplementação traz muitas dúvidas. Isto aqui é em adultos, a imagem dos adultos, e dos idosos parece mais o cálcio. E aqui alguns ácidos grossos, também o magnésio também a salientar-se. A local de compra é mais a farmácia, por isso não é de facto em sítios menos lícitos, apesar de que a compra online aparece ainda algo destacado. Isto é uma primeira imagem e termos da análise que conseguimos até agora, haverá muito mais para dizer sobre este aspecto. Temos alguma informação também sobre o consumo de produtos biológicos e trago apenas esta informação de que 11% no geral consomem produtos biológicos e produtos biológicos a pergunta era com certificação, ou seja, aquilo que as pessoas sabiam realmente que era produto biológico e era o que era considerado, e salta aqui a questão a questão diária, essencialmente fruta e vegetais orgânicos são aqueles que ainda aparecem com mais frequência e frequência diária de consumo. Muita da avaliação que vamos conseguir, exatamente por aquele uso daquelas facetas e do detalhe, vai ser possível a quantificação de coisas como estas, como aditivos ou compostos de processamento de alimentos, próprios pesticidas ou contaminantes ambientais, são alguns dos objetivos de cálculo disto, precisam sempre, por isso o cálculo da avaliação de risco precisa sempre do consumo, e daí que o que muitas vezes nos faltava era o consumo, às vezes também nos falta dados de concentração, mas todo o contributo que a informação de consumo, juntamente com o resto, irá dar para a avaliação da exposição de risco será relevante. Nós não temos ainda muita informação e fizemos uma primeira abordagem e uma primeira análise no tempo que nos foi possível para aquilo que dizemos que o pior cenário, não é? Calculando uma estimativa com os alimentos que contribuíram mais para este tipo de compostos, o que seria o pior cenário do contributo, pondo, por exemplo, o máximo de nível de contributo daquele alimento para fazer este cálculo e, por exemplo, percebemos que para o aspartame não deveremos ter um problema real de excesso daquilo que, comparando aqui com o que seria aceitável, toda a população estaria abaixo deste valor do que seria aceitável. E tivemos aqui um valor um bocadinho estranho, digamos assim, porque também não tivemos tempo de o refinar, mas para o metilmercúrio temos que, de acordo com este cenário, e aqui considerando não na verdade o pior cenário, mas metade desse pior cenário, teríamos aqui já uma percentagem da população que estaria, digamos, inadequada, ou seria acima deste valor tolerável, o que dá uma certa atenção, não uma preocupação, porque ainda temos que melhorar esta análise, mas uma atenção que algumas destes aspectos, e no caso do metilmercúrio, terá que ser avaliado. Nós percebemos, ou seja, com estas facetas e com o material de embalagem, percebemos aqui o plástico claramente destacado como o principal material de embalagem e que traz toda uma possível análise também da concentração e do cálculo nos diferentes grupos e nos diferentes grupos populacionais que aqui avaliamos, do contributo dos componentes do plástico, e por isso alguns componentes químicos através do material de embalagem, e que irá ser também foco de avaliação posterior. Aqui também é outro exemplo do grau de confecção, que de facto temos a carne bem passada e mal passada, permite-nos chegar também a estimativas, por exemplo, de nitrosaminas, também tão relevantes hoje em dia em relação à análise com o cancro. Mudando um bocadinho para as outras áreas que me faltava dizer muito rapidamente, a área de insegurança alimentar foi uma mais-valia a sua inclusão, no sentido de vermos aspectos e de podermos
há outros projetos que têm sido e que avançaram, nomeadamente na mesma linha de financiamento e a grant sobre a insegurança alimentar. Nós temos esta vantagem de podermos ter os dados de quantificação da insegurança junto com o consumo, para se perceber melhor em que grupos é que realmente e quais são as deficiências nestes grupos. Mas a análise, neste momento, ainda não fizemos essa análise específica. A única coisa que temos até este momento é a quantificação desta prevalência de insegurança. Estamos a falar de insegurança alimentar, referindo-nos a famílias que têm agregados familiares que referem dificuldade em alimentar-se por razões económicas, não é isso que estamos aqui a falar. Quando dizemos insegurança, é a tradução do security, que também terá outras dimensões, mas que nós, em termos de tradução, traduzimos assim por insegurança. E por isso percebemos aqui que esta foi 10% no geral, uma 7,5% ligeira e 2,6% de moderada ou alta insegurança reportada pelos agregados familiares, e que ela é ainda mais elevada nos agregados com crianças do que sem crianças, o que traz aqui uma preocupação adicional. Olhando isto por regiões, percebemos uma maior prevalência novamente nas ilhas, no Alentejo, e menor novamente no Algarve e na região do centro. Claro que esta análise foi quase que uma confirmação da própria utilização do instrumento, porque vemos que quem tem mais prevalência de insegurança são as pessoas menos escolarizadas e as pessoas com menos rendimento. E por isso isto aqui não é nada de novo, é só um bocadinho para nós a confirmação de que o próprio instrumento é bom para agora continuarmos as análises para cruzar com o consumo, com os dados das deficiências nutricionais. Fizemos também só esta análise de perceber que, aqui usando o padrão alimentar, um índice de padrão alimentar mediterrâneo, que representa um bocadinho um consumo menos processado ou mais tradicional, e percebemos que as pessoas que referem insegurança, por isso aderem menos a este padrão. A atividade física é outro mundo, não é? Mas não é tudo da atividade física, vou dizer pouco, mas dizer que, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde para crianças, e por isso dos 60 dias diários, para categorizar as crianças como ativos, crianças e adolescentes como ativos, e nos adultos considerar os 150 minutos semanais ou equivalente, ou 75 minutos de atividade física aeróbica vigorosa, para categorizar os ativos. Por isso fomos caracterizar aqui o total de indivíduos ativos, que é de 27% no total nacional, e de 22% no sexo feminino e 40% muito mais atividade, como se estaria à espera. E estamos aqui a falar no grupo dos indivíduos com mais de 14 anos, porque tínhamos aqui uma divisão da forma como avaliámos a atividade física, por acima dos 14, com o questionário IPAC, que é um questionário internacional bastante usado nesta área, e abaixo dos 14 ele não está validado para crianças. Usamos diários alimentares e uma sua amostra, tínhamos a sua de atividade física, diários de atividade, eu disse alimentares, não é? É o meu defeito. Os diários de atividade física para as crianças, por isso aqui é caracterizado pelo IPAC, e depois vemos aqui nas crianças, não, ainda aqui nos jovens e adultos, por isso fazendo dos jovens e adultos perceber que o total nacional há mais ativos, claro, nos jovens, vai decrescendo com a idade, sempre mais nos homens do que nas mulheres, e em termos de comparar por regiões, temos os mais ativos no norte, nos Açores aqui também uma prevalência maior, e neste caso menor no Algarve. É um bocadinho contraditório com o resto da informação, não é contraditório, mas é, digamos assim, podemos dizer que está a acompanhar as questões alimentares com a atividade física, e não parece isso, o que é interessante do ponto de vista global. Aqui nas crianças, então, os ativos nas crianças com outro método, por isso não é completamente esta prevalência comparável, mas percebemos que há uma maior percentagem de crianças
ativas e que se mantêm, neste caso, mais ou menos ao longo desde a idade dos 6 aos 14 anos. Mais uma vez, olhando aqui em termos de prevalência, já percebemos aqui que nas crianças, por exemplo, no Algarve já não é, de longe não é a região onde há menos atividade, o que pode, eventualmente, não sei, se tivesse aqui a nossa colega Teresa Seixas, que é responsável lá da IRS do Algarve e faz muitas intervenções nesta área, diria logo, não sei se há de facto um programa específico para a atividade física, mas muito orientado para as crianças, porque pode estar já a funcionar nos grupos mais jovens e ainda não estar a atingir, digamos, os outros grupos, mas são coisas para nós agora analisarmos com mais calma. Quando olhamos para a variável de prática regular de atividade física e desportiva, percebemos aqui que o Norte sai como primeira região, o Algarve em segundo, assim como a região metropolitana de Lisboa e o Centro, e as com menos prática regular, o Alentejo, Açores e Madeira. Claro que decresce com a idade, no caso desta variável, e também vemos aqui a tal relação, seja da alimentação, seja da atividade física, com a escolaridade como indicador socioeconómico, vemos quase sempre a mesma orientação. De facto, as pessoas com menos escolaridade, sempre menos desfavorecidas em termos com piores comportamentos, vamos assim dizer, no geral. Só para também curiosidade, perceber as atividades que referem mais. Novamente, estas nuvens que nos destacam aqui. Claro que nas crianças a natação e o futebol no sexo masculino, a natação, a dança, nas crianças são diferentes de facto das atividades dos interesses. Isto permite orientar também intervenções, perceber o que é mais, saber que há um grupo da FADEUP, que a gente costuma, aqui da Faculdade de Desporto, que aposta no futebol como a primeira modalidade e uma modalidade para intervenção em todos os grupos. E nós insistimos que, eles dizem que sim, que as mesmas raparigas que aderem muito, mas elas não fazem. Sim, é preciso também compreender aquilo que se passa para perceber se nós vamos lá chegar com a intervenção. Por isso aqui destacar-se a diferença entre rapazes e raparigas em algumas das modalidades. No sexo feminino, nos adultos, a caminhada sai aqui, a corrida mais aqui nos homens, mas nas mulheres a caminhada a destacar-se, a bicicleta já começa ali a aparecer também, futebol sempre nos homens, continuando adulto, e nos idosos, claro, a caminhada e a ginástica aqui, a hidroginástica também a salientar-se no sexo feminino. E só mesmo para terminar, está quase, mas eu aceito depois falar que saia, porque já estamos fora da hora, a questão do estado nutricional, não é? Temos muitos dados do estado nutricional de outros projetos também. A vantagem de termos aqui das crianças aos adolescentes é uma das vantagens deste projeto, porque temos pouca informação sobre adolescentes e percebermos assim o conjunto. E isto para nós foi uma surpresa, assim, um aumento tão grande para os idosos, não estávamos à espera que fosse tão grande. Percebemos que pode haver aqui alguma subestimativa nos idosos, porque estes idosos são aqueles que se deslocam ou que aceitam que entremos nas casas, mas há sempre aqui um grupo de idosos mais debilitados que não está aqui representado. E por isso, nesse aspecto, eu poderia dizer que se calhar a diferença não é tão grande, mas há de facto uma subida, uma diferença, uma subida, mesmo quando diferenciamos em idades, porque aqui temos um salto grande, não é? Dos 18 aos 64, temos aqui grandes grupos, mas quando diferenciamos em grupos mais pequenos também há essa diferença. Digamos, calculamos uma percentagem global de 22% de obesidade, e não estranhem se, por exemplo, olharem para os dados do INSEF, e o INSEF disser que a percentagem nacional é 27% ou 28%, não tenho bem agora a ideia, mas porquê? Porque temos aqui, estamos a representar crianças desde os 3 meses na nacional, representa realmente a nacional, que inclui todos, e por isso 22% está mais perto daquilo que é o nacional. O outro não deixa de ser verdade, mas para o grupo etário que eles incidiram, que foi desde os 25 anos também aos idosos, eu penso que até aos 74. E por isso temos que ter esse cuidado ao comparar isto aqui para os mais novos, que às vezes pegam nos valores, para comparar um bocado com os outros estudos.
Nós, por exemplo, fizemos a comparação no mesmo faixa etária dos 15 aos 74 para comparar com o INSEF e as prevalências são muito iguais. Não estaríamos à espera, nós estamos a medir da mesma forma, por isso não é aqui o interesse de haver muitos estudos a medir isto, mas de fazermos esta interpretação nos diferentes grupos e se temos informação para os diferentes grupos. Percebemos que, olhando para as diferenças regionais, mais uma vez aparece aqui os Açores com as percentagens mais elevadas, no caso da obesidade, e aqui o Alentejo a sair-se bastante em relação também à questão da obesidade. Estes são os dados da obesidade, além de pré-obesidade. E ainda a prevalência de risco muito aumentada da obesidade abdominal, que também aparece aqui bastante destacada, e mais uma vez os idosos também aqui a ter uma percentagem elevadíssima usando, digamos, o ponto de corte aqui para o que é considerado o risco aumentado, que eu agora 88 mulheres, 64 nos homens, não é? O risco muito aumentado, 88 centímetros. Exatamente. E pronto, e é isto, esta ideia do que iniciámos a 12 de maio, que foi um workshop para discutir esta ideia dos sistemas de vigilância da alimentação e da atividade física, será o nosso próximo passo. Esperar que a informação como esta e outras informações dispersas possam ser integradas no mesmo sistema. Se a atividade física e a alimentação juntas, isto é uma dúvida, uma incógnita, porque, claro, os interesses são diferentes. Na área alimento, nós percebemos o interesse de a juntar por razões de saúde e dos fatores de risco, mas também percebemos a ideia de, por exemplo, na atividade física, as questões do desporto e de outras questões que já não interessam tanto, ou as questões relacionadas com a alimentação, por exemplo, que vai desde destes aspectos nutricionais e de segurança, mas também de produção alimentar e de sustentabilidade alimentar e desperdício alimentar, que são áreas que depois os de desporto não querem saber. Temos aqui esta dualidade, mas de uma forma ou de outra a ideia de discutir o melhor modelo do sistema será um dos nossos, digamos, futuros trabalhos. E mais informações no site, o relatório ainda preliminar, eu diria, está disponibilizado no site. Nós estamos agora a trabalhar a forma de comunicar estes resultados de uma forma mais apelativa para o público e com o relatório final também possa vir a sair. Ainda assim, tem lá informação mais informação do que aquela que eu aqui disse. Muito obrigada por estarem aqui e pela tolerância do tempo. Muito obrigada. Se tiverem questões, claro, não é? Estamos fora do tempo, mas se dará alguma questão. Bem, pois isto é um trabalho público, portanto felicito por esta iniciativa, não é? De facto, embora com a ajuda dos computadores, organizar só ter essa equipa toda, não é? Montada, é uma tarefa muito vasta e o volume de dados escolhidos também é muito grande. Agora, daquilo que vi, há de facto duas observações, a começar por uma que foi falada esta semana, a propósito de outro assunto, foi muito comum. Quer dizer, mesmo que o sinal menor seja maior, significava que 70% da população, ou na melhor das hipóteses, 30% da população, estava a ingerir acima do tolerável. Do Assim, nós não quisemos, aliás, este dado nem sequer foi apresentar aqui, por estar no contexto, mas não foi porque foi muito publicitado, ou até nos mídia, etc., porque não queremos ter a certeza quando começarmos a merece um estudo mais merece muito, merece esse e outros. Mas é de facto um exemplo da potencialidade e do que poderá ser uma análise mais cuidada deste e de outros, que ser alguns dados, se calhar, de concentração, precisamos também de dados mais atuais, por isso usar isso, e de confirmação, mas eu penso que é interessante essa. Também as deficiências de micronutrientes são significativas, não é? Apesar de estar a falar com vitamina A, vitamina D, não sei. Sim, algumas destas, ou seja, a nossa interpretação das medidas, sai ali um valor um bocadinho alto, que às vezes também nos leva para interpretar aquilo como completa inadequação.
e é difícil, eu talvez não dissesse que aquilo era uma inadequação, é realmente um grupo populacional que está abaixo das médias, da necessidade média do que é da população, não dizendo que estão em deficiência nutricional, percebe? É um bocadinho diferente, e por aí não ser um valor tão alarmante como eu diria para o metilmercúrio a ser verdade, não é? E por isso, mas para também um alerta para alguns dos nutrientes, nomeadamente o folato, que sabemos importante, nomeadamente em idade fértil, e por isso também alguma atenção que temos que dar e um pormenorizar de quais os alimentos estão ali mais envolvidos e do que é que poderá ser, a partir daqui, alguma medida de pensamento, de fortificação, suplementação ou não, mas particularmente a fortificação, que é uma ideia... Eu suponho que chegaram a estes resultados partindo de tabelas de composição do alimento e dos valores reportados que cada um ingeria, couves, batatas... Exatamente. Eu não referi uma coisa que é importante, e refiro sempre, por acaso, falou da tabela de composição que está por trás, é naturalmente a tabela de composição portuguesa, que é da responsabilidade do Instituto Nacional Ricardo Jorge, com quem tivemos, eles são parceiros no projeto, por isso teve que haver um processo de melhoria também e de acrescentar itens, dado que a tabela tem algumas limitações em termos de extensão de itens alimentares, mas é por base essa informação da tabela portuguesa, sim. E é aí que chegamos, não é? Com essa informação que chegamos à estimativa. Os dados da urina de 24 horas servem-nos para, numa segunda amostra, tentar validar alguns dos nutrientes, percebermos se estamos longe ou perto. O potássio foi positivo, muito positivo em termos... O problema é que não temos marcadores e biomarcadores para todos os nutrientes que gostaríamos de validar, vamos dizer assim, não é? Mas estamos a aguardar ainda que temos análise do azoto na urina de 24 horas, que ainda não foi possível terminar, e por isso também dará uma informação relevante para essa ideia da validação e perceber o que é que poderá estar melhor ou pior. Bem, é um bocado ligado a isso, não é? Eu não sei, estes já são se calhar muito recentes, eu não sei por parte do próprio Ministério da Saúde, não é? Qual é a atenção deles para as conclusões deste estudo. Eu digo que essa é uma questão muito relevante e pertinente, ou seja, o Ministério da Saúde, eu diria, está envolvido também, visto que a DGS também está envolvida. Mas do que eu percebo, o Ministério da Saúde não é só a DGS, que ainda recentemente, em conversa com o professor Pedro Graça, que é o coordenador do Programa Nacional, e por isso que está naturalmente atento, e foi uma das pessoas, um dos promotores do projeto, dado que, para ele, como coordenador, e tem muito interesse para, digamos, as políticas e para o que se vai fazer, mas ainda há pouco, numa conversa, digamos, de outra reunião mais alargada, que não envolvia só a DGS, que envolvia o Ministério da Saúde, para decisões como, por exemplo, como é que vamos agora avaliar esta intervenção, o impacto desta medida que foi a taxação dos refrigerantes. E sendo, depois diz que pode dizer isso, não sabemos, mas claro, eu também posso dizer-lhe que tenho a mesma percepção, mas vamos esperar que não seja só isso, mas vamos dizer que temos é que avaliar, não é? Temos que saber avaliar. E coincide que este projeto é de facto um excelente baseline, porque ele não foi projetado de propósito para isso, mas é um excelente baseline para perceber o que daqui a um tempo, escolher um grupo-alvo, se for o caso, e perceber, fazer uma reavaliação, perceber se realmente diminuiu ou não. E que nesta discussão, tão simples como dizer isto, de facto havia pessoas da parte do Ministério que não estavam a valorizar isso, nem a dar a relevância àquilo que era o ter a informação. É por isso que diz, é uma incógnita para mim também. Eu espero, e disse isto digamos, na sessão da apresentação dos resultados, para nós, nós equipa, nós consultores, só estaríamos a sentir que estávamos a fazer verdadeiramente história quando eles, os dados fossem realmente utilizados. Por isso é isso, o nosso desejo é que reconheçam a utilidade e que os utilizem realmente. Mas nós sabemos, quem está na academia às vezes perde a noção daquilo que realmente o interesse, os interesses políticos e o que acontece e o que vai para além disto. Mas é isso que nós esperamos. De qualquer forma, como estava a dizer, dado que o Programa Nacional, as pessoas responsáveis,
provavelmente o professor Pedro Graça, e os outros colegas que estarão envolvidos mais, e mesmo, digamos, as pessoas que se envolveram da parte das administrações regionais de saúde, não é? Porque isto terá certamente utilidade para o planeamento regional. Também sabem, há planos específicos de saúde regionais em que alguma desta informação pode e deve ser integrada, e penso que aí, como estiveram também mais envolvidos, poderão estar mais atentos e utilizar a informação. É uma menção na gaveta. Exatamente. Posso, Carla, parabéns, realmente está aqui um trabalho fenomenal. Queria só perguntar uma coisa, relativamente àquela questão de exposição ao risco que estes dados vão permitir, quais são os aditivos que estão em cima da mesa para poderem ser avaliados de uma forma mais zoom-in? Portanto, estão a pensar no estufito, estão a pensar nos nitratos? Primeiro, já sabes que não é essa minha área específica e que nem sei distinguir muito bem. Sei que, por exemplo, dentro dos aditivos, os edulcorantes serão uma coisa à cabeça, e digo eu, daquilo que, dos meus interesses mais e daquilo que nós fazemos. Outros específicos, não sei, é mais área do Bartolomeu. Sim, ou seja, não temos ainda nem fechado, nem sabemos muito bem onde conseguimos chegar. Por exemplo, sabemos e temos projetado na subamostra das areias 24 horas, utilizá-las, nomeadamente para questões como processo de metabulómica, poder chegar a indicadores ou biomarcadores e perceber se realmente com estes dados conseguimos chegar a determinados, nomeadamente aditivos ou outros componentes. Mas isso ainda vai ser feito, então? Essas análises? Sim, essa parte ainda vai ser feita na sociedade no futuro. O que estamos a pensar fazer mais a curto prazo é estimativas deste género, um bocado com o pior cenário, será um dos modelos, não é? Porque não tendo informação específica, detalhada em cada item de quantidade real, será muito com modelos de cenários, não é? O pior e o melhor. Exatamente. Então foi assim que foi feita esta questão do aspartame? Exatamente, foi assim que foi feito. Não teriam especificamente as quantidades? Exatamente. Tal como temos para alguns nutrientes, para cada item alimento. É diferente, porque claro. Tem uma tabela de composição de alimentos, mas não há uma tabela de composição de aditivos. Exatamente. Por isso, isto será o início de um caminho. O caminho será esse, é aumentar as análises. Não, pensei que eventualmente pudessem cruzar, e certamente o irão fazer, não é? Como a EFSA também está aqui envolvida. Os dados de concentração, sim, nomeadamente a EFSA, a ASAI portuguesa, não é? Que também tem interesse em muitas destas coisas, está envolvida. A próprio GAV, que também tem responsabilidades nos suplementos e também em algumas destas análises. Aliás, e o próprio INSA, que também tem responsabilidade da própria avaliação de concentração de alguns destes compostos. Mas temos aqui um compósito de instituições interessadas e que naturalmente iremos também ter um caminho nessa área de melhorar, de chegar a melhor predição, porque também esta questão dos modelos de predição são muito relevantes, ou para algumas das coisas ter mesmo dados mais reais para chegar a isso. O dado base que faltava agora já cá está. Pois. É a quantidade. Mais alguma questão? Bom, então. Muito obrigada. Agradecer.